encontrar o nosso lugar de força, né? Como ter força no mundo para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Tem alguém de vocês que se sente meio perdida, não sei direito, ou eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer isso? Esse é um forte sintoma de que você está fora do teu lugar. E olha que interessante, hoje de manhã eu estava lá na academia e entrou um assunto a respeito de uma pessoa que a gente percebe que ela não tem força. Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela compra cursos, ela tá sempre em função de tudo que é terapia que indicam para ela, mas é muito claro que ela não consegue colocar nada daquilo em ação. Não consegue colocar as coisas em ação. Compra 200 cursos, faz 200 terapias, mas não consegue sair do chão. E aí eu percebo que é um movimento muito interno dela, assim, de não ter força para fazer aquilo que ela precisa fazer. E aí eu percebi que isso incomoda muita gente, né? E de tarde eu me conectei a isso e me veio muito forte. Essa pessoa está fora do lugar dela. E é por isso que ela não tem força. Então, olha só. Qual que é o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês hoje? É esse aqui. Meu lugar de força. Quando tentamos ocupar um lugar que não é nosso, começam nossos problemas. Quando tentamos ocupar um lugar que não é nosso, começam nossos problemas. Só que prestem atenção. Esse lugar que eu estou falando aqui, esse lugar de força não é um lugar externo. Esse lugar de força é uma postura nossa interna. Uma postura nossa interna em relação aos outros. Uma postura interna nos nossos relacionamentos. Quanto mais nós estamos em nossos lugares, mais força a gente tem de ação no mundo. Mais força de ação a gente tem no mundo. E vocês já vão entender exatamente como isso funciona, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, primeiro, mostrei agora aqui, que existe um problema. E esse problema se manifesta quando você sai da ordem. Então agora eu vou mostrar para vocês a ordem. Qual é a ordem? Como eu faço para estar no meu lugar de força? Observe. Deem um print, anotem isso. Como estar no meu lugar de força? E olha só existe um lugar para nós, que é o lugar de filho perante os pais. É o lugar de cônjuge diante do parceiro ou da parceira. É no lugar de pais perante os filhos. É o lugar de chefe diante dos funcionários. É o lugar de funcionário perante os chefes. Só que, por que eu estou mostrando para vocês já a solução? Porque esta não é uma postura externa, mas sim uma postura interna. E aí eu vou te dizer, se você tem ainda problemas lá para resolver, é porque você está fora do teu lugar, aqui em alguma dessas ordens, em algum desses lugares você está fora. E aí você precisa identificar. Ok, Márcia, entenderam? Só existe um lugar de força. E aí nós vamos, primeiro item qual é? Perante pai e mãe. Os filhos que estão na postura de pais perante os pais, ou os filhos que se tornam arrogantes perante pai e mãe na vida. E o que é ser arrogante perante pai e mãe? É sair do lugar de filhos e ir para um outro nível.
Entenderam? Sair do meu lugar. E quando eu saio desse meu lugar, eu perco a força. Quando eu tenho ansiedade, quando eu saio do meu lugar, eu vou ocupar um outro lugar e aí se manifesta a ansiedade. E hoje eu vou contar a respeito da ansiedade e sair do lugar uma outra historinha. O que é eu estar fora do meu lugar? Imagine que você vai ao cinema. E aí você entra no cinema e você comprou um lugar lá atrás para sentar porque não tinha mais lugar para vender ali na frente no cinema. Só que você entra e o filme já está começando e você percebe que ali na frente tem uma cadeira vaga onde você pode sentar. Você olha para aquelas cadeiras, olha ao redor, o filme está começando e você senta nessa cadeira. Ok, e o filme começa e você está assistindo esse filme, mas começam a entrar pessoas atrasadas no cinema. A cada pessoa que entra, a cada pessoa que chega, você já dispara o coração e pensa, essa pessoa é a dona desse lugar e ela vem até aqui me tirar daqui. E você fica no cinema, sentado numa cadeira que não é sua, angustiado, agoniada, ansiosa, porque você sabe que aquele não é o teu lugar, mas você permanece ali. Assim também é na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não tem consciência de que aquele não é o nosso lugar. Muitas vezes a gente acha que está no nosso lugar certo. Quem nunca errou o banco do cinema? Né? Entrou na fileira errada, ao invés de entrar numa letra, entrou na outra e sentou no lugar errado. Ok, aqui você está inconsciente e aí você nem percebe que você está no lugar errado, né? Sentou no lugar errado. Mas tem vezes que você está ali de forma consciente. O que é, então, estar de forma consciente? Já entendi que eu virei mãe dos meus pais. Eu estou fora do meu lugar de forma consciente, sim ou não? Sim, né? Quando você compreende que você está num relacionamento de casal, onde você já se tornou mãe do teu marido, aqui você já está consciente de que você está fora do teu lugar. Vocês conseguem compreender? Sair do meu lugar, eu perco a força e todos os problemas começam a surgir, seja na tua vida, seja no teu relacionamento ou seja lá na tua vida profissional. Porque vocês entenderam, né? Pequenos, qual é o meu lugar de força no mundo? Pequena perante os meus pais, muito alinhada perante os meus irmãos. Cada irmão tem uma função. O irmão mais velho para o irmão mais novo. Não é a mesma função do irmão mais velho para o irmão mais novo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar. No relacionamento de casal, é eu estar lado a lado com o meu parceiro. Perante os meus filhos, eu preciso ser a grande e eu preciso fazer com que eles fiquem no lugar deles de pequenos. Lá na minha empresa ou na minha vida profissional, se eu sou a proprietária, se eu sou a chefe, eu preciso estar nesse lugar de chefe e não de mãe. Se eu sou funcionária, eu preciso estar no meu lugar de funcionária, na minha postura interna de funcionária e não querendo ser melhor que o meu chefe. Então, quando você consegue se colocar nesse lugar que é o teu lugar de força, você percebe realmente a tua vida mudar. E aí, preste bem atenção. Existe um movimento de a gente, às vezes, ir assistir uma palestra, às vezes a gente assistir uma live ou ouvir alguma pessoa e olhar, compro um curso, olha só, compro um curso, me coloco aqui e começo a ouvir. E já começo a dizer, eu sei mais que essa pessoa. Ixi,
eu sei mais que essa pessoa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Essa é uma postura... Que postura é essa? Essa é uma postura arrogante. E geralmente essa postura arrogante que você tem perante os professores, essa postura você também tem lá com o teu chefe, lá com os teus superiores, e você também já tem lá na origem com pai e mãe. E é uma forte tendência a ir para a mãe ou ir para o pai no relacionamento de casal. Então, vocês percebem onde começa tudo, né? Muitas pessoas falam assim, né? Poxa, uma constelação familiar é tudo pai e mãe? Tudo pai e mãe? Tudo termina em pai e mãe. Não adianta fazer uma constelação porque tudo termina em pai e mãe. Só que não é essa a verdade. Não é que tudo termina em pai e mãe. O correto é, tudo começa em pai e mãe. Tudo na nossa vida começa com pai e mãe. E essa mesma dinâmica que a gente tem lá dentro de casa, a gente tem fora. Então, se dentro da tua casa, lá no teu sistema familiar, você não consegue se colocar nessa postura de pequena perante a mãe, de pequena perante o pai, de estar na postura de filha e apenas filha, você dificilmente vai conseguir ficar nessa postura perante o chefe, né? Vai ter dificuldade de ficar lado a lado com o marido, porque você vai querer disputar esse espaço com ele, ou querer ser maior que ele o tempo inteiro. E um relacionamento de casal não existe maiores, existem sim duas pessoas lado a lado, olhando para o mesmo objetivo. Isso é casamento. Se não são duas pessoas lado a lado, olhando para uma mesma direção, com o mesmo objetivo, isso não é um casamento. Então, como eu posso fazer o meu casamento dar certo se eu não estou lado a lado com meu marido? Se eu sou a mãe dele? Se eu estou querendo dizer para ele para onde ele quer ir? Como no meu negócio as coisas vão fluir se ao invés de eu passar instruções para os meus funcionários, eu fico tomando tudo para mim, como se eu fosse a mãe deles? É possível? Não, você precisa voltar, você precisa encontrar o teu lugar de força novamente. Não adianta você dizer, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Não é o amor que vai curar essa relação de vocês. Sabe por quê? Porque amar, todos nós amamos, todos nós. Sabe aquele filho que fala assim, eu odeio meu pai? O que é esse ódio? Na verdade, esse ódio é um amor reprimido. Na concepção desse filho, é um amor não correspondido, mas é amor. Todos nós amamos os nossos pais, sem exceção. Todos nós amamos os nossos pais. E o que difere então? É o respeito, é a honra, é a concordância. Então, quando eu aprendo a respeitar os meus pais, concordar com tudo que aconteceu, aí eu começo a voltar para o meu lugar de pequena perante eles. E é só nesse movimento. Sem esse movimento, eu não consigo voltar para o meu lugar perante eles. Enquanto ainda tem uma crítica, enquanto ainda tem um julgamento, você entende que a crítica e o julgamento é aquela questão de eu subo o degrau. E eu não posso subir o degrau, eu preciso ficar no degrau de baixo. Se eu tento subir, eu quebro a hierarquia, eu saio do meu lugar. E aí, ok, perante pai e mãe já entendi. Perante os irmãos, o que acontece? Existe um movimento muito importante que é essencial. Muitas mães tiveram abortos e nunca ficaram sabendo. E aqui eu quero dar o meu próprio depoimento. Eu tive uma gestação gemelar e eu só descobri isso na constelação. Eu não sabia. Eu venho de uma gestação gemelar e ninguém sabia. Eu descobri isso através da constelação. Então, no nosso lugar, aqui dentro do sistema familiar,
na linha dos irmãos é algo que realmente nos fortalece. Então, tem os irmãos, do mais velho para o mais novo. Cada um tem a sua função aqui dentro, né? E eu quero contar um segredinho para vocês, que também é experiência própria. Quem de vocês aqui é o filho mais novo? Ou penúltimo ali, né? Geralmente, o filho mais novo ou penúltimo, no meu caso eu sou a penúltima, né? Mas eu sou a quinta mulher viva, né? De 5 eu sou a quinta mulher viva, depois de mim tem um irmão. Geralmente, os filhos mais novos são os mais metidos, né? Que querem dar conta de carregar todos os outros, que querem dar opinião, que querem que tudo passe por eles, porque eles vão resolver, eles que sabem fazer as coisas. Você também percebe essa dinâmica lá no teu sistema familiar? O que eu mais atendo são os penúltimos, os últimos filhos. Atendo muitos filhos primeiros, mas é mais os últimos ou penúltimos ali, porque é a minha dinâmica de vida, né? E eu, olha só, eu lá no meu sistema familiar, tudo eu queria dar opinião. O meu pai queria pintar a casa de verde, pelo amor de Deus, que casa verde! Eu queria dar opinião e tinham que me ouvir. Daí não sei quem queria fazer não sei o que, tudo, as pessoas acabavam vindo até mim para que eu ajudasse a tomar decisões, para que eu ajudasse a desenrolar as situações. Mas aí, chega um ponto, você está sobrecarregada e diz, poxa, eu não dou conta, é muito para mim, tudo vem para mim. Mas será que são eles? Será que são eles que vêm ou é você que está sempre ali disponível querendo fazer esse movimento? E eu vou te dizer que na verdade somos nós, tá? Somos nós que nos colocamos ali disponível para querer fazer tudo por eles. E aí, eles só respondem a uma dinâmica nossa. Então eu também era essa filha. Então olha só, tá? Entenderam? Filho mais velho, filho mais novo. Vocês percebem ali o filho penúltimo, último ali, que quer resolver os problemas de todo mundo do sistema familiar? Quando você faz isso, você está no teu lugar de última ou penúltima? Não. Você já saiu dali e já está se colocando lá acima do irmão mais velho ou acima, inclusive, dos pais. Porque na linhagem aqui, ó, na ordem com os irmãos, o irmão mais velho é que precisa tomar a frente e ajudar a fazer. E aí depois vem os outros irmãos. Se a gente contar, o último que chegou é o que tem que calar a boca, que tem que dizer sim, não tem nada que se meter. E geralmente é o mais novo que é mais metido. E é por isso que os filhos mais novos são os filhos que mais se ferram. Por que eu atendo muito mais filhos mais novos e penúltimos? Porque são os mais ferrados. Porque nós, e eu vou me incluir aqui, somos os mais arrogantes ao querer resolver tudo pelos nossos pais e pelos nossos irmãos. Simples assim. Saímos do nosso lugar de força e vamos para um lugar onde nós não temos força nenhuma, mas queremos resolver a vida dos outros. Quanto a nossa vida está falida. Entendem o que eu digo? Ok, então perante os irmãos existe essa primeira dinâmica. Respeitar o teu lugar dentro dessa dinâmica com os irmãos, né? Respeitar a ordem, né? Por que a gente não aprende a dizer não? E eu já vou falar isso para vocês aqui, compreender essa dinâmica. Posso contar minha própria história, né? Então, olha só. A gente costuma viver uma simbiose dentro do nosso sistema familiar. Sabe o que é uma simbiose? Imagine que tem uma bolha e nós estamos todos aqui juntos. Imagine lá no meu sistema 5 mulheres e eu sou a quinta, 5 mulheres vivas, né? Então, nesse alinhamento de força, eu descobri que a minha mãe teve outros abortos. Ok, 5 mulheres vivas, eu sou a quinta, então eu sou a mais nova aqui. Aqui, a gente costumava fazer tudo juntos. Vamos pra praia?
todo mundo pra praia. Vamos fazer não sei o quê, todo mundo ia fazer. Todo mundo, aquela coisa, aquele bolo que ninguém se desgrudava de ninguém, né? Aquela simbiose. E aí você compreende que nós somos a média das 5 pessoas às quais a gente mais interage. Somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí, olha só. Ok, estávamos lá, todas numa simbiose, onde todo mundo misturado o tempo todo, querendo fazer tudo junto o tempo todo. E aí, como sair dessa simbiose? Então é como se a gente estivesse todos numa mesma bolha, né? E aí, de repente, você diz, quero sair dessa bolha. Não quero mais estar aqui presa a essa bolha. Quero fazer um pouquinho diferente do meu sistema familiar, um pouquinho diferente das minhas irmãs, olha eu aqui, né? Quero fazer um pouquinho diferente. Será que é fácil ou será que é difícil? É difícil. Sabe por quê? Porque é como se a gente estivesse presas por um elástico. Imagine que essa bolha, ela também tem um elástico que nos prende ali. Então você tenta sair, né, dessa simbiose e aí vem a culpa. Uma culpa gigante toma conta de você e esse elástico, e essa culpa é como se fosse esse elástico que te puxasse de volta. E aqui eu vou te contar um segredo. O maior medo do ser humano é o de deixar de pertencer. A primeira necessidade humana é a de pertencer, principalmente ao nosso sistema familiar. Então, qualquer coisa, olha só, qualquer coisinha que coloque em risco o nosso pertencimento, a gente já volta ao antigo padrão. E isso que eu tô falando para vocês é para todas as áreas da vida. De repente começa a fazer algo, ó, essa simbiose, esse elástico que nos puxa de volta, pode ser aplicado em qualquer área da vida. Por exemplo, no teu sistema familiar só tem pessoas concursadas, pessoas que têm emprego fixo e de repente você resolve empreender. Vai ser fácil ou difícil para você empreender? Vai ser difícil, porque você vai ser a única. Então, ser a única é querer sair dessa simbiose, querer sair desse espacinho. E sair daqui dói e custa. A tendência é você fracassar para poder voltar e continuar fazendo parte. Todas as mulheres, veja, se todas as mulheres do meu sistema familiar fracassam nos seus relacionamentos de casal, minha mãe fracassa no relacionamento de casal, é fácil para que eu viva um lindo relacionamento de casal? Sim ou não? Não, é muito difícil, é muito pesado, é como se tivesse esse elástico puxando para trás. E o elástico se chama culpa. A gente, de forma consciente e muitas vezes inconsciente, se sente culpados, e ao nos sentir culpados, nós voltamos lá atrás, regredimos muitas vezes para continuar fazendo parte. Consegue entender essa simbiose? Então é por isso que muitas vezes a gente não consegue dizer não para o nosso sistema familiar, para as pessoas do nosso sistema familiar. Eu ajudo todo mundo. Na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. Por quê? É mais ou menos assim, ó. O grande, ele se coloca aqui num pedestal, onde ele consegue ajudar todo mundo. Mas agora quem está lá embaixo consegue ajudar quem está aqui em cima no pedestal? Faça esse cálculo aí e observe. Será que você não está num pedestal onde ninguém consegue chegar até você para te ajudar? Observa que isso aí faz muito sentido e eu vou dizer para você que essa também foi a minha dinâmica. Eu tenho certeza que é a dinâmica de vários de vocês aqui também. Nós não vamos deixar de cair. A queda será menor e a cada quedinha a gente já toma consciência e volta. Vocês estão entendendo? É uma vida. Então eu vejo que muitas pessoas buscam por resultados imediatos. Querem para amanhã. Não é assim, gente. Não é assim. Precisa de um caminho, precisa de ensinamentos, precisa de vivências.
precisa de consciência dessa vivência para que as coisas realmente mudem, tá? Senão é muito desafiador. Ok, entenderam aí a dinâmica de eu sair do meu lugar aqui perante os meus irmãos, que é uma postura interna nossa, que de salvadora. Quando eu falo assim arrogância, né, que saiu do lugar, também pode ser a postura do salvador, né? Eu quero salvar as pessoas do meu sistema familiar, aí eu me coloco aqui. E às vezes a pessoa até vai embora, né? Tipo, se afasta fisicamente das pessoas do sistema familiar, mas tá lá o cordão umbilical enfiado, preso, não consegue, tá sempre ali e tem que estar grudado e tem que estar ligando e tem que estar falando e tem que estar prestando, como que é que fala? Prestando contas o tempo inteiro, entende? Não desgruda o cordão umbilical, não corta esse cordão umbilical com o sistema familiar. E quando você não consegue cortar esse cordão umbilical com o sistema familiar, você não vai viver a tua própria vida com abundância, olhando para a vida. Né? Aquela dinâmica que eu falei, ó, olha só, meu pai e minha mãe estão aqui atrás de mim. Meu pai na minha direita, minha mãe na minha esquerda, e atrás deles está todo o meu sistema familiar. E aí, ao invés de eu estar aqui olhando para a vida, para as possibilidades, estar aberta para os relacionamentos, para que o dinheiro chegue, para que o sucesso venha, eu estou lá, olhando para o meu pai e minha mãe, querendo estar perto deles, querendo salvar eles, querendo salvar meus irmãos, querendo ajudar. Conseguem compreender? Não para de olhar para o sistema familiar, não está disponível para o relacionamento de casal. Porque está lá olhando para o pai, porque ainda está pensando nisso, ainda está pensando na mãe, né? Então, muitas mulheres, eu, você talvez a tua mãe, isso aconteceu com a minha mãe também, tiveram abortos e nunca tiveram consciência. Assim como existem os abortos conscientes, né? Então, agora eu vou falar de abortos inconscientes. E aí, tá, deixa eu achar uma forma de eu explicar que vocês entendam direitinho. Vocês já entenderam o que é o sistema familiar, né? Esse campo de informações do sistema familiar. É como se fosse um grande banco de dados onde estão todas as informações do sistema familiar. Ok, então uma pessoa engravida e essa criança, a mãe nem dá tempo dela descobrir que estava grávida e esse feto já se dissolve no útero da mãe e vem em forma de menstruação. A mãe muitas vezes acredita que ela só teve uma menstruação que veio mais o fluxo naquele mês e nunca poderia imaginar que ali existia uma gravidez. Ok, a mãe não sabe conscientemente, mas o corpo dela, todas as informações ficam no corpo. E essa informação também é impactada no sistema familiar, nesse banco de informações. Então, sim, todas as pessoas desse sistema se conectam a essa informação. E aí, muitas vezes, nós nos conectamos às dores dessas crianças que não puderam nascer. Muitas vezes, nós achamos que nós somos o filho número 2, quando na verdade nós somos o filho número 3 ou número 4. Eu, por exemplo, olha só, na sequência eu seria a número 5 de mulheres vivas. Quando eu fiz o alinhamento, e aqui eu já vou dar o depoimento para vocês. Quando eu fiz o alinhamento dos meus irmãos, eu descobri que eu sou, na verdade, a número 8 e não a número 5. Como a número 8? E olha que, gente, a constelação, eu vou falar para vocês assim, vocês podem dizer, tá querendo vender. Não. Tudo o que vocês imaginam de terapia nesse mundo, eu já fiz. Tudo. Tudo porque eu queria experimentar. Mas o que a constelação faz é algo tão incrível que quando eu fiz o alinhamento das minhas irmãs, né, de todo o meu sistema familiar,
Só que preste atenção, isso não é algo que você pode fazer, tá? Eu assumi a responsabilidade como consteladora, eu tive um rebote bem grande por fazer isso, porque querer mexer nas coisas dos grandes, né? Os pequenos não mexem nas coisas dos grandes, mas eu pedi permissão para poder fazer isso, né? Então, a minha irmã, que é a mais velha, que é viva, ela se sentia muito insegura a tomar certas decisões na vida. Quando nós fizemos o alinhamento, a gente descobriu que ela não era a primeira, que na verdade ela era a segunda. Ela disse: eu quero experimentar, Márcia, a constelação, essa é minha irmã mais velha. Eu falei: então vamos lá. E eu peguei e coloquei ela no campo. E ela representou bem certinho. E você vai me perguntar: mas Márcia, ela conhece constelação? Não. As minhas irmãs, elas não acompanham o meu trabalho e elas nunca me perguntam o que é constelação. A hora que eu coloquei no campo, ela sentiu o campo e ela percebeu que ela era a segunda. Isso então confirmou mais uma vez a constelação que eu tinha feito. E a partir desse dia, ela passou a se tornar uma pessoa muito mais autoconfiante. E aí, passou um tempo, eu perguntei para ela: mudou alguma coisa desde aquele dia? Ela me disse: eu tomei muitas decisões que eu estava adiando há anos. Inclusive, ela mudou de cidade, está morando em um outro lugar, que essa foi a principal decisão dela. Comprar uma casa, se mudar e ir para outra cidade. Coisas que ela estava adiando há muito tempo. Márcia, tudo isso porque ela encontrou o lugar dela ali na ordem? Sim. Olha só, cada um de nós, imagine que na linhagem, aqui ó, no alinhamento dos irmãos, existe uma casinha para cada um. Existe uma casinha para cada irmão. E nessa casinha, quem mora nessas casinhas? Então, aqui pode estar o que eu mais percebo. Existem sim os abortos inconscientes e existem os abortos conscientes que os pais não consideram como filhos. Existem filhos que nascem e morrem e os pais não consideram como filhos. Então, se você observar lá no teu sistema familiar, se a tua mãe teve algum aborto ou se a tua mãe nasceu alguma criança e morreu, vocês contabilizam esses abortos? Vocês contabilizam essa criança que nasceu e morreu? Ou vocês nem lembram que ela existe? Então, tem 3 filhos, muitos atendimentos, eu pergunto: quantos filhos desse pai e mãe? 3. Ela teve algum aborto? Ah, sim, ela teve. São 3 filhos que essa pessoa tem? Quer dizer que porque não nasceu, não é considerado filho? Não. Essa criança, ela tem o direito de pertencer. Porque se você não a reconhecer como filho, o outro filho vai querer assumir esse lugar, vai querer assumir essa dor e muitas vezes fracassar na vida até que alguém olhe para essa criança e dê um lugar para ela dentro desse sistema familiar. Porque ela tem como direito pertencer. Assim como os filhos que nascem, os filhos que não nascem também têm o direito a pertencer. Assim como os filhos que nascem e morrem, eles também têm o direito de pertencer. E isso, gente, que eu estou falando para vocês, é algo muito grave, é algo muito importante, que precisa ser visto. Muitas pessoas que eu já atendi, quando a gente consegue alinhar elas com os irmãos, muitas vezes elas conseguem se alinhar com pai e mãe também. Antes disso, é muito desafiador. E aí, eu descobri nesse alinhamento também, né, que eu venho de uma gestação gemelar. Então, quando eu falei da criança ferida, naquele dia, tudo é fenomenológico, né, tudo acontece em tempo real. De 30% a 40% das gestações são gemelares. E na maioria das vezes, as mães nunca ficam sabendo. Gente, é um número muito grande. De 30% a 40% das gestações são gemelares. E a mãe não fica sabendo. Por quê?
às vezes entra ali, né? E forma 2 embriõezinhos, e um deles fica apenas algumas horas e já se dissolve no próprio organismo. Só que essa outra criança que ficou aqui, ela tem as dores da falta desse outro que não pôde ficar. E essa pessoa desenvolve na vida dela, no mundo, sintomas muito claros da falta, do vazio, da tristeza e da dor da falta desse irmão que não pôde nascer. E muitas vezes não é da gestação gemelar, mas irmãos que não puderam nascer, e nós passamos uma vida sentindo a dor e a falta deles. Só que a gente não sabe de onde vem essa dor, a gente não sabe de onde vem essa depressão profunda, de onde vem essa tristeza profunda, de onde vem essa falta de força, essa falta de posicionamento, de onde vem essa falta de merecimento, de não se sentir merecedora de nada de bom na vida. E aí fica fracassando na vida, nos relacionamentos, lá na vida profissional. E vocês observam que tudo isso é por amor. Amor a essas crianças que não puderam nascer. Amor a essas crianças que de alguma forma partiram. Esse amor precisa ser reestabelecido. Bert Hellinger fala que o amor precede a ordem. Enquanto não for estabelecida a ordem, o amor não consegue fluir nesse sistema familiar. Então, isso é muito lindo. Se eu começar a contar aqui para vocês tantas experiências maravilhosas que eu já vivi lá no meu sistema familiar, de realmente o amor fluir, sabe? Por todo esse movimento. E aí você pensa assim, né? Não, minha irmã que precisa, minha mãe que precisa. E não é. Nos colocar no nosso lugar também é entender que nós vamos fazer a nossa parte e que nós estamos inserida nesse sistema maior, que é o nosso sistema familiar. Nós fazendo a nossa parte, nós já estamos impactando com uma nova informação, e essa nova informação vai para todos os membros do sistema familiar. Vocês entendem? E aí, de alguma forma, eles também são impactados com isso, e de alguma forma você já fez a tua parte aí dentro do teu sistema familiar. Crianças que estão em constante conflito, né? Mamãe que tem 2, 3 filhos, essas crianças estão sempre brigando, sempre em conflito. Ali, provavelmente está manifestando a falta de alguém. Essas crianças estão em conflito porque falta alguém, tá? Às vezes você teve um aborto inconsciente. Quando eu descobri, então, que eu tive uma gestação gemelar, o Luiz Neto era menor, só que a criança até os 7 anos, ela tem uma percepção muito maior, né? Eu cheguei em casa e falei para ele assim, filho, quero te falar uma coisa. E ele chegou pertinho de mim, eu me abaixei, olhei nos olhos dele e falei, sabia que dentro da barriga da mamãe estava você e mais uma criança? No momento que eu falei isso, ele começou a chorar. Começou a chorar. E até me emociono de falar isso. E aí, eu falei pra ele, mas filho, a culpa não é tua. Ele quis voltar para o céu e nós vamos continuar amando ele, respeitando e honrando ele na nossa família, porque ele também faz parte. E no momento que eu falei, você não tem culpa, ele me abraçou muito forte e chorou mais ainda. Por quê? É exatamente esse o sentimento de quem vem de uma gestação gemelar ou onde o outro não nasce. Se sente culpado na vida, sabe? Então eu não posso fazer sucesso. Se eu fizer sucesso, eu vou me sentir culpado. Preciso fracassar. Entende? Então, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Observar lá no teu sistema familiar qual é o teu número, de forma consciente. E aí existem os números inconscientes. Então, de forma consciente, se você
Você vai descobrir com a mãe se houve abortos. Então vamos supor, meu Deus, a minha vida inteira eu achei que eu era número 4. De repente você descobre que tem abortos aqui. Então você não é mais a número 4. Você já começa a ir para o teu lugar de força no mundo. Conseguem compreender? Então façam esse movimento. Descubram qual é o lugar de vocês. Ou talvez você sempre diga, eu sou a número 3. Mas você sabe que existe uma criança que nasceu e morreu, ou você sabe que existe um aborto ali. Então você é realmente o número 3? Sim ou não? Não, né? Voltar para o teu lugar é essencial. Olha só, eu tenho um cliente de consultoria. Ele estava tomando remédio para ansiedade. Então, ele veio para a consultoria do negócio. Então, tomava remédio para ansiedade, um movimento muito intenso, né? Então, no nosso quarto encontro, né, a gente fez alinhamento com pai, mãe e alinhamento entre os irmãos. Ele já não estava mais tomando remédio para ansiedade, quer dizer, ali ele já começou a ganhar força por estar no seu lugar, perante pai e mãe, perante os irmãos. Aí você diz, só isso? Gente, você não tem noção, movimenta a tua vida inteira, é um movimento gigante. Às vezes a pessoa diz, poxa, mas daí só uma visualização dessa já mudou a minha vida. Vai mudar se você trazer para o coração. Vai mudar totalmente se você trouxer para o teu coração. E essa dinâmica também acontece com os nossos irmãos aqui e lá com os nossos filhos. Entenderam a dinâmica? Preciso saber qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar no mundo? Eu preciso saber se naquele espaço que eu sou grande ou a pequena. Então, perante vocês, quando eu estou na postura da professora, eu sou a grande. E se você não conseguir se colocar nesse espaço de aluna, nesse espaço de aprendiz que veio aqui e vai levar algo de bom, você sai do teu lugar e vem para cima de mim. Então aqui você já perdeu a tua força, já perdeu a oportunidade de aprender alguma coisa. Quando você está lá no teu trabalho, se ao invés de você estar como chefe, você vai para a postura de mãe, sabe? Os funcionários mandam mais do que você, então você já saiu do teu lugar também. E aí você não tem mais força como proprietária desse negócio. Então eu tenho uma aluna que ela veio para a consultoria e ela sempre diz que o fato dela ter saído do papel de mãe dos funcionários e ter feito o movimento que ela fez dentro do negócio dela já pagou toda a consultoria, ela não precisaria de mais nada. Então isso é fundamental. Ela percebe o quanto houve um movimento de expansão no negócio dela, só o fato dela conseguir fazer esse movimento. Só que você percebe que esse movimento é inconsciente? Esse movimento é inconsciente. Então você não consegue respeitar lá o chefe, você acha sempre que o chefe é um burro, que o chefe não sabe, que o chefe precisa voltar para o teu lugar. Eu quero contar uma história aqui para vocês, porque eu sei que vocês gostam muito de história, e essa é uma história da minha vida, do meu sistema familiar, e essa história mudou completamente a dinâmica do nosso sistema familiar, do meu sistema familiar, lá com o pai e as minhas irmãs. A minha mãe, ela é falecida, já falei aqui para vocês, há muitos anos. E nós, todas as filhas, tínhamos uma dinâmica lá com o meu pai, por questões do relacionamento de casal deles dois. E o meu pai, há uns 10 anos atrás, ele esteve entre a vida e a morte. E naquela época, ninguém deu muita bola para ele, sabe? Tipo, o nosso pai está entre a vida e a morte e ninguém se manifestou muito, não houve muito interesse e dinâmica de nenhuma das partes das filhas. Uma filha cuidou mais dele e as outras nem tanto, e eu me incluo nisso. Há 2 anos atrás, meu pai novamente esteve entre a vida e a morte. Há 2 anos atrás, nós já achávamos que realmente não teria volta para o meu pai. Eu estava com ele no hospital, fui para o hospital com ele. Quando eu cheguei lá, ele estava gelado
e suava. Eles trocavam todos os lençóis da cama dele a cada 10, 15 minutos e ele molhava todos aqueles lençóis. E eu mandei uma mensagem no grupo da família e falei: eu acho que o pai não passa de hoje. E quando eu falei isso, todo mundo lá começou a chorar, né? Imagine se eu ouvi isso no grupo, mandei uma foto do meu pai. E eu trouxe o celular perto do meu pai e pedi para ele se ele queria mandar uma mensagem. Ele mal conseguia falar, mas ele escreveu melhor. Ele falou pela primeira vez: família, eu amo vocês. E quando ele falou, família, eu amo vocês, não teve quem conseguiu conter o choro. Porque foi a primeira vez na vida onde nós vivemos essa dinâmica. E eu me emociono por falar nisso, porque é algo que foi transformador no nosso sistema familiar. E ninguém conseguia conter o choro. Aqueles que conseguiam mandavam um áudio dizendo: pai, eu amo você, vô, eu amo você. E aquele momento eu sinto que houve então a ordem que o Bert Hellinger fala, que é quando cada um se coloca no seu lugar e o amor então pode fluir. Porque naquele dia eu senti que o amor passou a fluir no meu sistema familiar. E o meu pai aprendeu a dizer eu te amo, e todos nós aprendemos a olhar para o nosso pai e amar ele do jeito que ele é. Ele ficou muitos dias entre a vida e a morte. Durante muito tempo nós achávamos que ele não iria voltar, mas nós estávamos todas ali, junto com ele, orando sem arredar o pé. Hoje, meu pai está novamente, ele tem lá as debilidades dele, mas ele está muito bem, feliz, faceiro. Só que o eu te amo nunca mais saiu da minha família. Tanto ele com relação a nós, quanto nós com relação a ele, e nós com relação a nós mesmos. Então esse é um movimento que vale a pena. Só que se você me perguntar: nossa, Márcia, você é salvadora? Nossa, Márcia... Não, eu não sou. Eu sou apenas a filha mais nova, que do meu lugar de pequena eu estou fazendo o meu papel. Está tudo resolvido? Está tudo maravilhoso lá no meu sistema familiar? Não. Talvez hoje eu seja considerada filha rebelde, né? Porque eu não estou mais lá naquela simbiose, eu consegui sair dessa simbiose, mas com amor e respeito a cada um deles. Mas cada passo que eu dou, eu sinto um impacto lá no meu sistema familiar. Eu sinto um impacto na vida do meu filho. E isso é o que importa. É isso que realmente vale a pena. Eu sabia que há 5 anos atrás eu tinha uma vida totalmente falida, totalmente destruída. E olhar para a vida que eu tenho hoje, como eu posso ser ingrata, muitas vezes, de reclamar de algumas coisas da vida que eu tenho hoje. Eu não posso reclamar. Então, quero que fique aqui essa reflexão para vocês. Você já percebeu que você tem questões para resolver? Você já percebeu que você precisa olhar para questões da tua vida? Não adie. Os resultados que você busca para a tua vida, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 2 meses, para daqui 2 meses, começa na tua decisão de hoje. Se põe em movimento. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, ok? Gratidão. Fiquem com Deus.